Fala operadores, operador BR na área com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Arthur Freitas e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou atirador esportivo, especialista de internet e comentarista profissional de vídeos do YouTube, tá? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então eu vou falar hoje aqui pra vocês sobre as 5 coisas que eu não gosto na plataforma Glock depois da vinheta. Bom, voltando aqui, operadores, eu tô com a minha G19 sem carregador, tá? Sem munição na câmera, segura para o manuseio, estou com o carregador aqui vazio, tá, Yutoba? Tá vazio, ó, vocês encherem meu saco, a arma está segura para o manuseio. Eu sou uma pessoa capacitada para manusear arma de fogo e eu vou estar usando este equipamento aqui para demonstrar os 5 pontos que eu não gosto na plataforma. E quando eu digo plataforma, eu me refiro ao seguinte: quando você fala de Glock, você fala de pistola. E todas têm a mesma chapa, é tudo igual, todas têm a mesma cara. Desde a primeira geração sempre foi uma arma quadrada, continua sendo uma arma quadrada. Claro que ela tem infinitas qualidades. Se você quiser ouvir o vídeo do porquê eu comprei essa arma aqui, você clica aqui. Mas existem 5 coisas que eu listei aqui, eu vou contar aqui para vocês, dos quais eu não gosto muito, não sou muito fã, né? Não significa que são coisas que me façam ter me arrependido de ter uma arma dessa, ou que eu não recomende vocês comprarem. Vocês assistam um vídeo, vocês assistam outro vídeo, se especializem em comentar vídeos na internet como eu fiz, né? E cheguem às suas próprias conclusões, façam seus estudos. Se vocês puderem, sempre, qualquer equipamento, tá? É uma dica que eu dou e todo mundo aí na internet fala, todo mundo que é sensato e razoável fala: cara, testa a arma, atira com ela, vê se a empunhadura deu certo, se você consegue controlar o recuo bem, se você consegue acertar o alvo que você está mirando. A arma ela é muito gosto também, muita adaptação, dependendo do tipo da sua mão, né, se é grande, se é pequena, o jeito que você empunha a arma. Então assim, é uma série de variáveis que vai fazer com que você goste ou não de um equipamento, né? Então é sempre importante tá ressaltando isso daí, tá? Então voltando aqui, eu tenho 5 itens e eu vou mostrar aqui para você, demonstrar com o equipamento, tá? O primeiro deles é que o carregador ele é muito leve, né? Por quê? Eu tenho um carregador aqui que não é original nem tá aqui, mas enfim. O carregador original, ele tem ele é de plástico, assim como esse, e ele tem uma estrutura metálica por baixo para dar um reforço. Este carregador é um carregador da Magpul, esse dá para ler aí, D17, né? Então ele fica um pouquinho maior na 19, porque aqui eu tenho 17 tiros e a 19 é um modelo compacto. Porque o carregador que fica certinho aqui, ele tem capacidade de 15 munições. E aí o carregador original, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dessa aqui, mas ele é tão leve quanto. Ele é muito leve. Então o que acontece? As armas que eu tive antes, aliás, todas as minhas outras armas, pistolas, elas têm os carregadores metálicos. Mesmo tendo algumas sendo a armação em polímero, o carregador é metálico. Isso faz com que o próprio peso do carregador seja suficiente para, mesmo vazio, quando você aperta, você tem uma queda, né, mais rápida. Então o que eu percebi na Glock e só na Glock? Se eu estou fazendo disparos mais rápidos, ou se eu estou fazendo um drill de disparo, recarga emergencial, disparo, eu sou obrigado a fazer um movimento que eu não estava acostumado a fazer, que é ou puxar o carregador, né? Ao apertar o retém, puxar também para ter certeza que ele está caindo, ou fazer com que a inércia derrube o carregador de forma mais rápida, né? Para eu ter uma agilidade na minha troca de carregador, porque é uma troca emergencial. Eu dei um disparo, a arma parou aberta, eu preciso trocar de carregador, preciso sacar esse carregador. Então eu aprendi
a meio que fazer isso. E não foi nem muito bom essa aqui, ó. Você tem que fazer assim, né? Você tem que fazer esse movimento de inércia, parar, apertar o retenho do carregador para ele sair, né? De uma forma mais rápida. E aí você insere outro carregador e você tá, né? Fecha o ferrolho, está pronto para outro disparo. E eu não tinha que fazer isso nas outras pistolas, porque os carregadores eles eram pesados o suficiente para que só o acionamento do retém já era o suficiente para que o carregador caísse, sem eu ter que fazer esse tipo de manobra, sem eu ter que puxar. Então eu tive que me adaptar na Glock quando eu comecei a treinar com esse equipamento. Então isso é uma coisa que pra mim é um ponto negativo. É uma coisa que, porra, é uma merda, eu não vou ter mais? Não, de forma nenhuma. A arma tem infinitas qualidades, que eu até listei lá no vídeo que eu falei porque eu comprei essa arma, mas é um ponto que eu não gosto. Ele podia ser um pouquinho mais pesado, mas é o design dele, então não tem o que fazer. O carregador é leve, quando ele fica sem munição ele fica muito leve. Não cheguei a pesar, mas cara, é muito leve. Muito mais leve do que um carregador de metal, né? Beleza, indo para o segundo aqui, já elaborei muito sobre esse ponto. Segundo item, a textura na empunhadura. E isso se aplica, tá? Tudo que eu estou falando se aplica a todas as gerações, como eu mencionei no começo do vídeo, a plataforma Glock. Tudo é mesmo, nesses aspectos que eu estou comentando são todas iguais, tá? Desde da primeira geração até as gerações mais recentes. A textura da empunhadura. A textura da empunhadura da geração 3, ela não é tão agressiva quanto a 4, quanto a 5, eu sei disso. Mas mesmo assim, a arma original, ela não oferece uma aderência muito boa. O que eu optei por fazer nessa aqui, eu coloquei uma gun tape, tá? Uma gun tape que vende no site Kadamuro Armor, um cara que vende airsoft, vende equipamentos e tal. Isso aqui, essa é uma gun tape, é feito para isso, ela é muito boa, ela tem uma aderência excelente, ela meio que gruda a sua mão no equipamento. E aí eu optei por usar isso aqui, eu uso em outras pistolas também. E eu recomendo para vocês que possa estar sentindo que a sua pistola ela tá deslizando um pouco na mão, ela não tá ficando firme, o trabalho aqui não é aderente o suficiente para sua mão. Às vezes você tem mão suada, a minha mão acho que é relativamente um pouco mais suada do que o normal, né, do que o comum, ela fica mais molhada às vezes, então por isso eu preciso de ter uma aderência a mais, né? E aí, a gun tape me ajuda nisso, resolve esse problema. Mas, de fábrica, as Glocks, né, via de regra, elas não têm uma empunhadura muito texturizada que vai te ajudar, né, no recuo, nos disparos, enfim, na sua pegada firme. E aí, junto com isso, terceiro ponto é a textura da própria armação. Nas pistolas mais modernas, eu percebi que todas, a grande maioria, elas têm ou um stippling ou uma lixa nesta região aqui da armação. Aqui eu até coloquei gun tape, se dá pra ver, porque eu percebia que o meu polegar da mão de apoio, ele deslizava muito aqui. E aí quando eu coloquei essa fita, e ela nem é uma lixa, ela é uma fita, eu consigo segurar ela aqui, de forma que quando eu tenho disparo, meu dedo continua aqui. E a textura dela original é desse outro lado aqui, eu não coloquei. Ela é muito lisa. Então, as armas, as pistolas mais modernas, elas têm uma espécie de lixa nessa região, porque no caso da sua mão forte é onde o seu dedo vai repousar, né? E na sua mão fraca, onde o seu polegar vai estar, né? E aí isso eu acho também que é uma falha da plataforma que não tem nem nas gerações mais atuais. E eu não sei se as pessoas não acham feio, não sei, altera um pouco a estética. E aí talvez para Glock esse fator de estética era uma coisa que eles não queriam comprometer. Não sei, tô imaginando aqui. Mas nenhuma geração, nem a geração 5,
tem algum tipo de lixo ou alguma coisa que fizesse uma superfície de mais adesão, de mais aderência nesta parte da armação. Tá? Aqui eles mudaram bastante. Aqui o stippling que tem aqui, a textura mudou bastante da geração 3 para 5, mas aqui não mudou nada, né? A textura da armação nessa parte. Tá? Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Vocês já devem ter ouvido falar em vários canais, inclusive não só brasileiros, que o gatilho da Glock ele é muito peculiar, né? Ele é pesado, ele tem um curso meio longo. É claro que você consegue identificar a parede, ela é nítida, e aí depois da parede você tem a quebra. Mas ele é um gatilho que você precisa se adaptar um pouco mais para dominar. E quando eu digo dominar, é a operação correta do gatilho. Você acionar o gatilho para trás sem, né, mexer para um lado ou para outro. Você ter uma aderência certa na armação, né, na sua empunhadura, e você puxar o gatilho de forma que ele não mexa para um lado ou para o outro. Por que ele é mais difícil? Porque ele é pesado. Porque ele tem até pelo sistema de funcionamento da Glock, né, ele tem ele puxa, ele traz o percussor um pouco mais para trás, ele libera a trava do percussor, e aí lá no final ele solta o sear aqui para ter para soltar a tensão da mola e trazer o percussor para a culatra aqui e percutir a munição. Então é o design da arma. O gatilho da Glock é assim. Existem gatilhos que você pode comprar que são mais leves, você pode desativar a trava do percussor, você pode fazer um monte de coisa que deixa o gatilho uma teteia. Mas eu prefiro deixar ele padrão, opção minha, porque eu acho que quando você se acostuma com ele, e eu até que tenho me adaptado bem, eu tenho tido mais consistência nos meus treinamentos, porque eu aprendi a dominar esse gatilho, mas ele não é um dos melhores gatilhos, né? Mas vai tudo do seu treinamento, né? E aí, meus caros, até ficou um pouco longo esse vídeo aí, mas a quinta coisa, o que pra mim é chato pra caralho, eu acho que é o pior da Glock, são os fanboys. Eu achava que os fanboys de Imbel eram mais chatos. Agora eu tô em dúvida, porque quando se fala de Glock, cara, as mona sobe do salto e dá, né, pirueta e grita e nossa, meu Deus do céu, falar mal da Glock é uma heresia praticamente, né? Veja lá como fala, sua sirigaita! E aí às vezes quando você vai falar de outros fabricantes, tipo a Imbel, por exemplo, que tem armas muito boas, mas são armas mais rústicas, né? E o cara quer se gabar na internet e falar assim, não, porque a minha Imbel 380 tem cano bull. Parabéns, você tem um cano bull numa 380, show de bola, muito legal. Então assim, essas coisas que fazem com que, pra mim, seja um ponto negativo aí. Quinto ponto que eu coloquei, os fanboys, que realmente os caras são chato, velho. Os caras são muito chato. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não for fanboy de Glock, você dá um joinha. Se você for fanboy de Glock e não gostou, pode dar um joinha, não tem problema. Se inscreve no canal se quiser acompanhar aí o meu trabalho. E é isso, operadores. Operador BR out. Até a próxima.